O presidente Lula disse que os eleitores não o comparam ao seu antecessor, Jair Bolsonaro, mas a ele mesmo, que já havia governado o país entre 2003 e 2010. O petista deu a declaração em entrevista à TV Record depois de ser questionado sobre o mau momento da popularidade do seu governo. Nós temos que ter clareza de que uma pesquisa, quando ela está boa, quando ela está ruim, ela serve de análise para você saber se você muda ou não de comportamento. Eu acho que o povo brasileiro tem o direito de cobrar do presidente da República como a torcida cobra de um jogador. Vira e mexe, você vê a torcida vaiar o melhor jogador em campo, porque o cara não está fazendo, não está correndo. Eu sei que eu tenho compromisso com o povo brasileiro. Eu prometi durante a campanha. Eu quero que você saiba o seguinte: o povo brasileiro não me compara com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi muito ruim, mas muito ruim. Eu quero que você viaje ao Brasil para você saber se você encontra uma obra dele. O povo me compara comigo mesmo. O povo me compara com o Lula de 2010. Quando eu deixei a economia, ela estava crescendo 7,5%. O varejo crescia 13%. Tá? Só para você ter ideia, a massa salarial era muito grande. Agora veja uma coisa que aconteceu nesse país. Desde que eu deixei o governo brasileiro, sabe, a economia crescendo 7,5%, nunca mais a economia cresceu mais que 3%. Ela cresceu 3% com a Dilma em 2011, de lá para cá ela vem caindo, 1%, 1,5%, 0,8%. Quando é que a economia voltou a crescer acima de 3%? Quando eu votei. Silvio Navarro, lembrando que o último Datafolha deu 41% de rejeição, de desaprovação a este governo Lula. Ele diz então que o brasileiro compara Lula 2025 a Lula 2003, 2010? Bom, em primeiro lugar, dentro da metáfora que o presidente tanto recorre, né, a metáfora do futebol, se a torcida está vaiando muito o jogador quando ele pega na bola e o técnico tem juízo, tira o jogador de campo imediatamente, substitui. Muitas vezes ele nem volta para o time titular. Às vezes é inclusive negociado com outro clube, porque se não está jogando bem, sai. É simples assim. O brasileiro não compara o Lula 1 com o Lula 2, nem com o Lula 3. Não, o brasileiro compara preço. Quanto é que custava a carne há 2 anos? Quanto é que custava o ovo o ano passado? Dava para colocar azeite na mesa ou não? Quando passa na esteira do supermercado, será que tem gente olhando para o lado e falando: hoje eu não vou levar esse produto? Deixa que semana que vem, se sobrar um pouco de dinheiro, eu volto e compro. Quantos pais, quantas mães estão dizendo não para o seu filho? Filho, hoje não dá. Hoje não vai dar para comprar. E na feira a sacola está voltando mais vazia? É isso que o brasileiro compara. O preço da conta de luz melhorou? A gasolina está mais barata? É isso que o brasileiro compara. Os postos de saúde estão mais cheios agora porque a dengue não passa? Nós estamos no verão e a dengue começou no verão passado? E aí? Estão roubando mais celular? As facções criminosas cresceram? A sensação de insegurança das pessoas nas ruas aumentou? É isso que o brasileiro compara. Agora o Lula, bravateiro e palanqueiro, ele sim está preocupado com o Lula 1, com o Lula 2, com o Lula 3, sabe-se lá se está sonhando com o Lula 4, porque é só o que ele sabe fazer: palanque, bravata, gogó. Serviço ele não sabe fazer, não completa. Deixa eu só trazer aqui mais detalhes. A gente está falando de pesquisa, Piotr, antes de te ouvir, porque hoje uma pesquisa da Genial Quest mostrou que governadores de 6 estados têm taxa de aprovação acima de 60%. A maioria faz oposição a Lula. São eles, em ordem da maior aprovação para menor: Ronaldo Caiado, de Goiás; Ratinho Júnior, do Paraná; Tarcísio de Freitas, de São Paulo; Jerônimo Rodrigues, da Bahia; Romeu Zema, de Minas Gerais, e também Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. A gente traz então essa pesquisa da Genial Quest, saiu agora há pouco, enfim, governadores de 6 estados aí com maior taxa de aprovação, acima de 60%. Incrível é o Jerônimo, né? O estado mais violento do país, essa, digamos, popularidade, enfim, pega o valor da pesquisa e publica, né? Agora, o Lula disse o seguinte, que nunca mais depois que ele saiu do poder em 2010, o país cresceu acima de 3%, 3,5%. Meu Deus, cresceu em 2021, presidente. 5%. Depois o IBGE agora, em 2023, já na gestão Lula, baixou para 4,8%. Ainda assim, muito maior do que os 3,5%. Então, quer dizer, o Lula
Fala, ele fala. É só o que ele sabe fazer. Ele fala qualquer coisa, dá um número qualquer e por aí vai. Mas vamos lembrar o que foi o governo dele, o segundo mandato dele. O primeiro foi um mandato que tinha preocupação de passar uma imagem ao país, vindo da Carta aos Brasileiros, né, ainda na campanha, e depois, enfim, foi o governo do Palocci, responsabilidade fiscal, exatamente o que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso. Superávit primário. O segundo governo foi o crescimento exponencial da China. O mundo inteiro cresceu, presidente. Agora, por que a Dilma, que o sucedeu, não conseguiu manter o crescimento do país? E por que a Dilma relegou ao país a sua maior tragédia econômica? A pandemia não chegou nem perto da recessão que foi em 2015 e 2016. Por que a Dilma, que era o gênio do PowerPoint, a gerente, eu não sei do quê? Por que, presidente? Ela ficou 6 anos depois herdando o seu governo de crescimento exponencial. 5%, 7%. Por quê? Porque o modelo não se sustentava. Bastou a China crescer um pouco e, claro, o custo alto da máquina brasileira, que o senhor inchou, presidente. Vamos lá. Fatos são fatos. Ninguém acredita no que o Lula fala. Ele fala. E claro que as pessoas comparam com o Bolsonaro. É a comparação mais óbvia. Do preço da feira, do preço do supermercado, do preço do café, do preço da carne. O Silvio já disse aqui.